Atos 2:37. Deus, fala conosco. Me use, Deus, do jeito que o Senhor entender que eu deva ser usado. Tenha misericórdia da minha vida, Deus. Me dê graça. Alcança o coração do teu filho, da tua filha. Que todos nós sejamos abençoados nessa noite através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse é o terceiro culto do dia. Nós tivemos um às 8, um às 10:30. No culto das 10:30 nós tivemos um batismo. Agora à noite é sabido que nós teremos mais um batismo. Quem não é batizado ainda nas águas, não passou pelas águas ainda? Somente o Luiz, os demais todos são batizados? Muito bem, muito bom. Na hora certa o Luiz também vai passar pelas águas do batismo. Então nós vamos fazer a nossa reflexão dessa noite a partir do texto de Atos 2:37, que diz assim, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Muito bem. O texto é uma parte do discurso do Pedro. A igreja estava iniciando, a igreja havia passado pela dor da perda de Jesus, mas Jesus havia ressuscitado e havia sido levado aos céus, assunto aos céus. Tendo Jesus sido levado aos céus, a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne se cumpre num episódio que nós conhecemos como Pentecostes. Ali muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo, passaram a falar em línguas estranhas, falavam em línguas estranhas a ponto de chamar a atenção dos muitos que estavam visitando a cidade naquela época, vindos de várias partes, de vários outros lugares, falando língua diferente da língua que era falada ali naquele local. E através do falar em línguas, muita gente consegue entender o que se estava falando. Há um barulho, vou dizer assim, há uma agitação, há uma movimentação toda naquela região, naquele lugar. Algumas pessoas chegam a acreditar que o pessoal estava bêbado. E eles comentam: está tudo bêbado, isso daí é beberam demais, por isso estão desse jeito. E o Pedro, diante da situação, ele se levanta. Aquele Pedro que havia negado Jesus, aquele Pedro que havia se afastado de Jesus, aquele Pedro que ouviu uma conversa ao pé da orelha, conversa essa manifesta por Jesus lá no lago de Genezaré, quando eles haviam ido pescar e não tinham pescado nada. Aí Jesus orienta eles a pescaria, eles voltam para a pesca e pescam muitos peixes. Esse Pedro, tão emblemático Pedro,
ele se levanta e ele se posiciona. E ele se posiciona dizendo: olha, não tem ninguém bêbado aqui. O que está acontecendo aqui é que a promessa se cumpriu. A profecia se cumpriu. As promessas feitas por Deus, elas acontecem, elas se cumprem. E aqui está acontecendo, está se cumprindo mais uma promessa. E eu até nessa nota de introdução acho válido, acho importante dizer que isso que nós estamos vendo em Israel, né, tanto há pouco tempo atrás, do ataque do Hamas contra Israel, agora o ataque de Irã contra Israel, isso é bíblico. Isso é bíblico. E isso anuncia que Jesus está muito mais perto do que as pessoas, de uma maneira geral, estão imaginando. Jesus está voltando. Ele está voltando. Então, muitas profecias já haviam se cumprido. Agora aqui, outra profecia, a profecia do derramamento do Espírito, estava se cumprindo. E o Pedro, ele se posiciona. O que está acontecendo aqui é que a promessa foi feita e quando Deus faz promessa, ele cumpre a promessa. Pronto, ponto. Aí, o Pedro vai discursando, ele vai discorrendo informações importantes para aquelas pessoas que estavam dando ouvido, atenção a ele. Ele vai falando de muita coisa importante relacionado à vinda de Jesus, ao comportamento que deveriam ter em relação ao sacrifício de Jesus, à ressurreição de Jesus. Então o Pedro, ele prega e ele explana a salvação em Jesus. Muitas pessoas ouvem aquele sermão do Pedro, e ali haviam muitas pessoas, tanto que nós vemos que, volta lá no texto de número 37, nós vemos que muita gente foi batizada, mais de 3.000 pessoas, quer dizer, 3.000 que foram batizados, e os que não foram batizados, e os que já eram batizados. Quer dizer, muita gente parou para ouvir o que o Pedro tinha para falar. E essas pessoas, elas reagiram à pregação do Pedro. Elas reagiram de uma maneira muito positiva à mensagem do Evangelho. E isso, eu julgo ser importante nós pensarmos juntos aqui hoje, porque essa é uma mensagem que foi manifesta há 2.000 anos, mais ou menos, atrás. E as pessoas que lá atrás ouviram, elas reagiram à mensagem. Hoje nós vemos muitas vezes as pessoas assim, olha, indiferentes à mensagem do Evangelho, indiferentes à pregação. Hoje em dia você fala de Jesus, você fala de pregação, você fala de salvação, você fala de céu, você fala de inferno. As pessoas, hoje em dia nós temos visto, eu não estou vendo sozinho, eu vejo, mas eu sei que vocês veem isso daí, e não é só aqui também, mas em outros tantos lugares. O Evangelho parece que ficou alguma coisa assim, para segundo plano. Olha, se eu não tiver nada para fazer, aí eu vou pensar, quem sabe eu vou pensar no Evangelho. As pessoas, elas estão comprometidas com muita coisa. É muita coisa, e geralmente vai na contramão do que está na Bíblia, que na Bíblia está escrito: busque em primeiro lugar o reino e a justiça. As pessoas, elas tendem a buscar as demais coisas, o reino, a justiça, se sobrar, quando sobrar os próprios cultos mesmo. Nós vemos muitas vezes a pessoa, ela tem assim: se eu não for hoje, eu vou no próximo, se eu não for no próximo, eu vou no outro. Vez por outra, pessoas comentam ali: eu encontrei com fulano disse que vai lá na sua igreja. Primeiro que a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Eu, pela misericórdia de Deus, estou aqui junto com os meus irmãos mais novos, ajudando na caminhada de fé. Mas às vezes a pessoa vem e fala: fulano, encontrei com fulano e disse que vai lá na sua igreja. Não vai. Foi uma vez, talvez duas. Quem sabe foi 3 vezes, mas não vai lá, não está com a gente no dia a dia. E hoje em dia há esse entendimento: se eu for uma vez na igreja, eu já sou da igreja.
Eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha fé. E muita gente está sendo enganada com esse sentimento. Muita gente sendo enganada com esse entendimento de que, afinal de contas, eu não preciso tanto estar na igreja, eu não preciso tanto ir ao templo. E há aqueles que são desigrejados, que eles entendem que eles não precisam de pastor, que eles não precisam de instrução, que eles podem viver a vida de fé deles na casa deles, do jeito que eles acharem melhor. É um risco, é um perigo, é uma situação muito nociva, muito perigosa, que muita gente está vivendo hoje, atualmente. Então as pessoas, elas choram vendo ou ouvindo música, elas choram vendo muitas vezes determinados programas na TV, elas choram por tantas situações, mas elas têm dificuldade de chorar por causa do Evangelho. O Evangelho não toca. Eu vi uma cena hoje nessa igreja aqui. Eu estou aqui há 16 anos. 16 anos. Pode ter acontecido outras vezes? Pode. Mas eu não me recordo. Se aconteceu, ou eu não vi, ou se eu vi, eu não estou me recordando. De manhã eu conversava com a Rosiane, que passou pelas águas do batismo. Eu conversava com ela, ela veio para participar do culto como irmão, como a irmã, e está aí sentada agora cultuando a Deus. E eu fui conversar com ela a respeito do batismo, não é batizada, por que não é batizada, aquela conversa que a gente costuma ter. E ela foi apresentando os argumentos dela, e eu, dentro daquilo que eu podia ajudá-la, fui mostrando situações bíblicas para ela. Enquanto eu conversava com ela aqui, eu observava o movimento. Havia um grupo de pessoas orando, intercedendo. Lá no fundo estava o Jean, com a mão levantada para cá, orando, intercedendo em favor da moça, chorando pela alma da moça. Pode ser que já aconteceu outras vezes, outros diáconos, eu não me recordo. Se aconteceu e eu vi, eu não me recordo. Mas eu vi amor à obra de Deus. E isso, quem conhece o Jean sabe que se tem uma coisa que ele tem, é amor à obra. Deus está fazendo algo tremendo na vida dele e o coração dele está na obra. Eu só estou relatando algo que eu vi, porque enquanto eu conversava, de relance eu vi ele lá e chorando, intercedendo, com certeza pedindo para Deus tocar na vida da moça, para que a moça passasse pelas águas do batismo. A igreja de hoje não chora. A igreja até chora, mas chora por um monte de tontice. Por tontice a igreja chora. Mas por causa da palavra, por causa da ação, por causa do mover de Deus, os corações eles estão endurecidos, via de regra. E não é problema de pastor, não é problema de pregador, não é problema de músico ou de diácono, não é problema de estrutura, não é problema de bairro, de localização, não é nada disso. As pessoas, elas estão com o coração, de uma maneira geral, endurecido. As pessoas estão, de uma maneira geral, egoístas, pensando nelas, pensando em viver e cuidar da vida delas e pronto, e cada um que cuide da sua vida. Nós estamos vivendo um tempo onde aquilo que está escrito na palavra, o amor de muitos tem esfriado, é uma pura realidade. Muita gente com o amor esfriado dentro da igreja, sim, mas fora da igreja também. O amor, ele é algo que não tem sido notório na postura, na vida das pessoas de uma maneira geral. Então, tanto faz eu estar na igreja, como eu não estar na igreja, tanto faz eu pregar, a pessoa pregar e eu receber a mensagem, como eu não receber a mensagem, tanto faz. Eu até comentava com os irmãos na entrada, se você faz uma campanha de bênção, de prosperidade, de vitória financeira, fica a gente em pé dentro da igreja, mas você faz uma campanha de salvação, as pessoas elas não vão para a igreja, mas não é porque elas já são salvas, porque elas não estão preocupadas com quem está se perdendo na casa delas.
Porque quem já está salvo, ótimo, glória a Deus. E se Jesus voltar, a pessoa vai para o céu. Mas e quem ainda não é salvo? E quem ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor? E quem ainda não retornou para Jesus porque está desviado? Porque simplesmente se afastou do Evangelho? Como que fica a vida dessas pessoas que somos eu e você, a igreja de uma maneira geral, que temos o dever, o compromisso de pegarmos na mão dessas pessoas e ajudá-las a se encontrar e a se desenvolver com Cristo? O Pedro, ele está pregando. O Pedro, ele está pregando e ele está dizendo: a profecia está acontecendo. A profecia, a promessa do derramamento do Espírito. Nós estamos vivendo um tempo em que Jesus está voltando e os dias são maus, você sabe, você vê quanta coisa feia, quanta coisa ruim está acontecendo lá fora, cada vez de mal a pior. As crianças estão sendo bombardeadas na sala de aula, as crianças estão sendo bombardeadas de tudo quanto é jeito, para que elas se desvirtuem completamente. Sala de aula hoje em dia, infelizmente, tem sido usada para professores doutrinarem a respeito de partidos políticos, para doutrinarem a respeito de ideologia de gênero e ensinar que é bom. Pouco se faz, não vou generalizar porque não são todos. Tem professores que são professores dedicados naquilo que faz, mas os jovens, os adolescentes, eu vejo, muitas vezes eu converso, o adolescente, ele não sabe ler, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles escrevem tudo errado, eles leem tudo errado. Essa é uma realidade que o Brasil está enfrentando, e simplesmente as pessoas, elas não se posicionam diante disso daí. O Pedro, ele está conversando com um grupo de pessoas, ouvindo Pedro falar, e o texto diz assim, quando eles ouvem, eles ficam aflitos, o coração deles fica disparado, o coração deles fica tocado. Eles simplesmente, quando eles ouvem a mensagem do Pedro, eles param para pensar: opa, pera lá, quem será que é esse louco aí, esse doido que está falando da volta de Jesus, da vinda de Jesus? Quem é esse doido que está pregando, que está anunciando? O que é que está acontecendo, o que é que não está acontecendo? Eles param para fazer uma avaliação pessoal a respeito daquilo que estava sendo pregado. E a Bíblia diz: o coração deles fica aflito, a ponto deles perguntarem para os apóstolos: nós faremos o quê? O que é que nós temos que fazer mediante toda essa situação que nós estamos vivendo, enfrentando, e estamos agora aqui sendo confrontados com essa verdade? O que é que nós temos que fazer? Se tem alguma coisa que nós podemos fazer, o que é que nós podemos fazer? Eles não se contentam em ouvir, eles querem reagir àquela palavra que estava sendo ministrada no coração deles. Eu penso que reação é uma palavra importante para todos nós pensarmos. Como eu tenho reagido à mensagem de Deus? Como eu tenho reagido à palavra de Deus? Como eu tenho reagido àquilo que tem sido ensinado dia após dia a mim, a minha família, aos meus filhos e assim por diante? Como eu tenho reagido ao Evangelho? É uma boa pergunta, é um bom verbo para nós pensarmos. Como eu estou reagindo? Aqui eles simplesmente perguntam: nós devemos fazer o quê? E aí o Pedro, ele conclui, ou continua respondendo, dizendo assim, em primeiro lugar, ele diz: arrependam-se. Arrependam, quer dizer, entendam o equívoco, o engano, o comportamento errado, o procedimento errado que vocês estão dia após dia vivendo. Entre tantos, o comportamento religioso, onde a pessoa pensa que religião leva para o céu.
aquilo que eu comecei a conversa dizendo, onde às vezes a pessoa pensa, eu vou lá na igreja, uma vez a cada 6 meses a pessoa pensa que ela vir à igreja, ou ela ir à igreja, em qualquer lugar, a pessoa pensa, eu sou um salvo, porque eu vou à igreja, eu vou uma vez cada 6 meses, uma vez cada 4 meses, mas eu vou à igreja, eu tenho a minha igreja, aquele entendimento. Aqui o Pedro fala assim, se arrependam, faz uma avaliação daquilo que tem que ser mudado no comportamento de vocês, faz uma avaliação daquilo que vocês estão falando que não é legal falar, fazendo que não é legal fazer, pensando que não é legal pensar, ou deixando de fazer aquilo que é necessário que seja feito. Faz uma avaliação. Entre tantos pontos para ser pensado, o Pedro está convidando eles a pensar a respeito da condução da vida deles. Quem é que tem conduzido a vida de vocês? A vida de vocês tem sido conduzida por Deus, ou a vida de vocês tem conduzida pelo eu de vocês mesmos? Vocês mesmos simplesmente conduzem e levam a vida do jeito que vocês acham que deve de ser vivida e levada. Como as pessoas, aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo está conversando com a pessoa, é o Espírito Santo está falando para a pessoa, é o Espírito Santo está tocando no coração da pessoa, mas a pessoa ignorar a voz do Espírito Santo. Eles são tocados pelo Espírito Santo através da palavra e eles reagem. Nós devemos fazer o quê? Se arrependam. Se arrependam. Aí sobre arrependimento nós poderíamos ficar falando de tanta coisa aqui, de tantas situações. Arrependimento, por exemplo, da mentira. Mentir é errado. Arrependimento dos vícios. Vício é errado. São tantos os vícios, né? É uma lista de vícios. Arrependimento de comportamento equivocado com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha. Arrependimento no tocante a muitas vezes ao desleixo com a vida espiritual. Arrepender por tantas coisas. Então ele diz assim, se arrependam, se arrependam. E aí ele emenda dizendo assim, e cada um de vocês, quer dizer, se é cada um, não é para alguns, é para todos. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Cada um, seja batizado, seja batizado. Para perdão dos seus pecados. O pecado é algo que muitas vezes não é levado a sério. O pecado é algo que muitas vezes a pessoa leva no dia a dia dela e não vê como um problema. E a Bíblia diz que pecado mata, salário de pecado é a morte. Arrependo para perdão dos pecados. E aí ele diz assim, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Com outras palavras, o Pedro estava dizendo, vocês serão abençoados com a ação do Espírito Santo na vida de vocês. O Espírito Santo conduz à verdade. O Espírito Santo consola. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, que intercede por nós nos momentos difíceis, quando muitas vezes nós nem temos palavras para interceder, sabemos como orar. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, ele nos ama, ele nos quer com carinho. O Espírito Santo, ele trabalha, ele atua, ele age em nossa vida dia após dia. O Pedro fala assim, vocês arrependam, vocês testemunhem publicamente através do batismo o arrependimento de vocês, e vocês serão abençoados, presenteados com a vida eterna, mas com a ação do Espírito Santo na vida de vocês, dia após dia. É o Espírito Santo, através da palavra, trabalhando na vida da igreja. O verso de número 39 vai dizer assim, a promessa é para vocês, para eles, lá atrás, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa era lá atrás, para 2000 anos, aqueles que estavam naquele tempo, naquele momento, naquela região, mas a promessa chegou até cada um de nós nessa noite.
A promessa é para a minha vida, mas a promessa é para a sua vida. Promessa do quê? Promessa que aquele que entregar sua vida para Jesus, passar pelas águas do batismo, vai ter a ação do Espírito Santo no dia após dia e vai ter o nome escrito no livro da vida. Por isso que é importante, e hoje, esse domingo, ele marca o tempo para nós pensarmos a respeito do discipulado, a importância de nós discipularmos e de nós ajudarmos pessoas. E aqui, pelo que eu perguntei, apenas o Luiz Henrique, Gustavo, né? Luiz Gustavo levantou a mão dizendo não ser batizado, e na hora certa, com a permissão da família dele e assim por diante, ele vai ser batizado. A Alice vai ser batizada hoje, vai passar pelas águas do batismo. Entendo assim que todos os demais já são batizados, já estão em Cristo Jesus, e logo, então, o assunto batismo acaba não se tornando algo muito agradável, prazeroso para se ouvir. Afinal de contas, nós já somos batizados. Afinal de contas, nós já aprendemos mesmo, nós já sabemos mesmo tudo sobre batismo, já sabemos tudo sobre salvação. Então, não é o assunto mais agradável para que nós possamos pensar. E isso é um grande engano da igreja no tocante ao chamado para discipular. Ensinando-os a guardar todas essas coisas. A igreja precisa assumir o papel dela de discipuladora, de discipuladores, de pegar e ajudar pessoas no dia após dia. Aqui um grupo de pessoas, todos batizados, e glória a Deus por isso. Daqui a pouco vai embora para casa. Amanhã a grande maioria vai estar na empresa, vai estar no local de trabalho, trabalhando com um monte de gente que está indo para o inferno. Junto de um monte de gente que está indo para o inferno. E que pode ter a história mudada através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E que pode ter a história mudada por conta de uma conversa, por conta de uma palavra liberada, por conta de uma oração feita. Então, a igreja, e nós temos conversado isso desde o começo do ano, e nós vamos até o final do ano conversando sobre os propósitos, para que possamos amadurecer e melhorar enquanto cristão. A igreja precisa entender, aprender e ensinar tantos pontos importantes, entre eles o batismo. Que Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 fala: vai, pregue a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Nós queremos ir para o céu, mas quantas pessoas perto de nós no dia a dia estão indo para o inferno? E o pior é que nós muitas vezes não estamos nem aí com essas pessoas indo para o inferno. O pior é que muitas vezes nenhum jejum em favor daquela pessoa é feito. O pior é que muitas vezes nem o nome daquela pessoa é pego, é colocado num papel, trazido para ser lançado no cesto de oração, seja no templo, seja na célula. Então Deus conta com cada um de nós. A lição da célula dessa semana que passou foi relacionada ao Jonas. O Jonas, ele queria fugir. O Jonas, ele fugiu. Ele não queria pregar. Ele queria desfrutar da salvação, mas ele não estava se preocupando com 120 mil de Nínive que estavam indo para o inferno. Quando Deus chama ele e fala com ele: Jonas, vai em Nínive e prega para aquele povo lá. Ele foge, ele não quer saber de ir pregar. Até que depois de um determinado tempo, de fatos que aconteceram, entre eles ele ser lançado no mar e engolido por um grande peixe, aí ele vai e anuncia e prega, e há arrependimento e há salvação. Você vê a importância, irmã, de nós pregarmos, de nós falarmos, de nós anunciarmos, de nós entendermos, de nós podermos ajudar pessoas, esclarecer dúvidas. Conversando com a moça de manhã, ela colocou umas 10 dúvidas que ela tinha. Em minutos aqui conversando, eu fui ajudando, esclarecendo as dúvidas que ela tinha, dos porquês. Eu não sou batizada por isso, eu não sou batizada por aquilo, mas aquilo outro. E ali
ali a importância de ter alguém que está preparado, que entendeu a necessidade de saber ajudar a pessoa, e com a ajuda a pessoa tomar a decisão de passar pelas águas. O Pedro, ele está conversando aqui, verso 39. Ele fala: a promessa chegou na nossa vida, mas a promessa vai chegar lá na IEQ São Jorge, em 14 de abril de 2024. E a promessa chegou, irmão. A promessa chegou na minha vida, na sua casa, na sua família. Agora eu faço novamente a pergunta: qual vai ser a nossa reação à palavra? Batizado nós já somos. Então, qual vai ser a nossa reação à palavra? Nós vamos sair daqui cheio da alegria, cheio da fé, cheio da convicção, prontos para ajudar outras tantas pessoas a se encontrarem com Jesus? Ou nós vamos sair daqui, de repente, procurando uma oportunidade para ouvir uma mensagem que vai prometer casa nova, carro novo, aumento de salário, promoção na empresa, que é a mensagem que faz sucesso nos dias de hoje? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa reação em relação ao Evangelho? Verso 40 diz assim, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Olha, advertia e insistia, não desanimava. Eu às vezes falo aqui, converso com vocês, dizendo que eu sou repetitivo. E aqui a Bíblia me dá respaldo para continuar sendo repetitivo. Insistir, falar novamente, conversar novamente. Insistia com eles, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. Olha a mensagem: arrependam-se. Olha a mensagem. Não é a minha, não. Eu só estou relendo aquilo que foi registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos. A mensagem dos apóstolos, do início da igreja: arrependam-se, salve-se desta geração corrompida. E aí nós vemos, irmão, eu vejo, você vê, todos nós vemos tanta coisa. Eu postei um vídeo esses dias no grupo de WhatsApp que a maioria de vocês recebeu. Quem viu, aí eu já não sei. Receber, a maioria recebeu. E eu sigo insistindo, mandando mensagem, mesmo sabendo que muitas vezes a pessoa nem vê, nem olha e não quer nem saber o que foi mandado. Mas eu sigo mandando. A mulher vestida com uma roupa de cobra e serpenteando por entre um centro comercial, não sei dizer ao certo o que era aquilo ali, vestida de cobra. É o tempo que nós estamos vivendo. Outro dia mandei um outro vídeo, um grupo de jovens, de adolescentes, latindo, todos eles latiam. Meu Deus! Os jovens, olha a cabeça deles. Olha a cabeça. Há poucos dias foi freado um projeto de lei que rezava a respeito de virar lei pai poder casar com a filha, irmão poder casar com a irmã. Olha onde nós estamos. Olha onde nós estamos vivendo. E para muitos isso vai sendo normal. Muita gente defende esse tipo de situação, dizendo assim, cada um escolhe o que quer fazer da própria vida, ignorando e abrindo mão do chamado para pregar a salvação através e a partir do arrependimento. O Pedro, ele se posiciona: salve-se desta geração corrompida. Com outras palavras, procure se afastar daquilo que te afasta de Deus. Procure se aproximar daquilo que te aproxima de Deus. Para nós encaminharmos o final da nossa reflexão, a Bíblia diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Tem tradução que diz assim, os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. Aí volta naquilo que eu já falei 2 vezes e estou falando novamente. Aí vai a questão de receber. Como a pessoa recebe a palavra?
Um recebe a palavra de um jeito, outro recebe a palavra do outro jeito. Um recebe a palavra, fica cheio da alegria, cheio da gratidão a Deus pela palavra. Outro recebe a palavra, acha ruim, resmunga, reclama, murmura, questiona. Cada um recebe a palavra de um jeito. Um recebe a palavra e põe a palavra em prática na vida. O outro recebe a palavra e simplesmente deixa a palavra de lado. A Bíblia nos ensina, sejam não apenas ouvintes, mas sejam também praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, o texto diz: os que receberam, aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Não era uma pessoa, duas pessoas, não. Cerca de 3.000 pessoas ouvindo a mensagem, recebendo a mensagem, passando pelas águas do batismo, entregando a vida para Jesus, iniciando uma nova vida, uma nova história, uma nova trajetória com Cristo. Que Deus nos ajude, em primeiro lugar, a valorizarmos a salvação que Ele concedeu por nós, morrendo na cruz em nosso favor. Segundo lugar, que Deus nos ajude a entendermos que nós, a partir do momento que somos salvos, devemos de exercer o nosso papel de ajudar outras pessoas a serem salvas também. Terceiro e último ponto para nós finalizarmos aqui. A Bíblia, ela nos chama a arrependimento, a conversão, a mudança de vida, e isso tudo está ligado, está atrelado a uma nova vida em Cristo, a partir das águas do batismo. Somos uma nova criatura, eis que tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Vamos nos colocar em pé? Eu quero orar com você. Eu vou orar com você. A palavra para a nossa reflexão é essa. É palavra para a nossa edificação. Eu quero orar porque eu sei que há pessoas que vêm para o templo nessa noite. Olha, pastor, eu vim aqui porque eu estou precisando de uma benção. E eu quero orar para Deus manifestar a benção na sua vida. Há aquele que busca uma casa nova, um carro novo, aumento de salário, cura divina, restauração no casamento, libertação de vício ou de prática de pecado. Eu vou fazer a oração a respeito disso também. E vou orar para que essa palavra venha germinar e frutificar na vida de todos nós. Leve seu pensamento a Deus. Meu Deus querido e santo, meu Deus poderoso, eu sei que o que a igreja, todos nós queremos ouvir é a palavra da vitória, é a palavra da bênção, é a palavra do milagre, é a palavra da resposta. E eu oro para isso. Eu oro para que quem veio aqui nessa noite para receber uma bênção, para receber uma resposta, para receber um milagre, para receber uma cura, uma libertação, para receber alguma resposta, que o Senhor abençoe e libere a resposta na vida dessa pessoa. Deus, eu te peço em nome de Jesus, manifesta teu poder, manifesta teu favor em cada vida, em cada casa, em cada família, que todos saiamos daqui nesta noite abençoados pelo Senhor, com respostas para o decorrer da semana. Mas eu oro também, ó Deus, em nome de Jesus, para que esse irmão, essa irmã que está conosco no dia a dia, venha entender, receber, aplicar a palavra em seu dia a dia e se colocar como um irmão mais velho para ajudar outras tantas pessoas a se encontrarem com Jesus, a tirarem as suas dúvidas e desenvolverem em Jesus a caminhada de fé. Eu oro abençoando cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, que assim seja. Diga amém.
Bate palma para Jesus pela palavra, pela sua resposta. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento para o batismo. A Alice estará adentrando ao tanque batismal. Conversei com ela, estudamos juntos. Tenho o consentimento da mãe, do pai, o avô, a avó estão aqui hoje para prestigiar esse momento. É uma menina que está aí no dia a dia, uma menina que a família está aí no dia a dia, serve ao Senhor no dia a dia. Então, dentro de um entendimento que nós temos e já tivemos em outro momento com outras famílias, nós vamos encaminhá-la às águas do batismo. Se tiver mais alguém que ainda não é batizado, talvez não levantou a mão, mas não é batizado e quiser passar pelas águas do batismo nessa hora, nós estaremos juntos aí. Pastor Nilton está aqui do lado, é só levantar a mão, ele vai até você. A roupa para o batismo já está preparada, tá bom? Vamos cantar a canção e vamos lá, Alice. Batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Vamos cantar? Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Traduz-se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Aqueles que estavam conosco através da transmissão até o momento, Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Obrigado pela sua companhia. Nós temos